Un gusto nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes y también con los hermanos de la iglesia El Encuentro, dirigida por el presbítero Manuel Moya, y de la iglesia Nueva Esmirna, pastoreada por el reverendo Alfredo Cornejo. Estas congregaciones van a escuchar este mensaje después cuando el video esté publicado en YouTube, porque es un mensaje que trata de la reforma protestante, o más exactamente de los principios defendidos por los reformadores, los principios bíblicos de la reforma protestante. Así que es un mensaje que será compartido con hermanos de otras congregaciones y lo entregamos en las manos del Señor. Muy bien, quiero invitarles a que abram sus Bíblias en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15. Ese es el texto base del sermón de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 19 y después los versículos 57 y 58. La palabra de Dios dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si não creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que foi sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dá la victoria por medio de vuestro
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, meus amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, mis hermanos, y rogar la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, ayúdanos a compreender tu palavra. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a reflejarla en el mundo, a compartirla con los demás. Que podamos não solo abraçar el regalo que nos has dado, sino que também compartirlo com los demás. Te lo pedimos assim, e que te quedes con nosotros e que bendigas a nuestra amada primeira igreja Presbiteriana de Santiago e também a los amados hermanos de la iglesia El Encuentro e de la iglesia Nueva Esmirna. Tudo isso te lo pedimos, Senhor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Dios siempre ha tenido la necesidad de reformarse, de volver hacia el Señor y renovarse en su presencia. Esta necesidad ha existido desde Génesis 3, es decir, desde cuando el pecado ingresó en el mundo de los seres humanos, y seguirá existiendo hasta el regreso de Jesucristo. Insisto, la reforma es una necesidad constante. Reforma es sinónimo de avivamiento. Por ejemplo, del punto de vista espiritual, una persona avivada es una persona despierta. Cuando uno no está despierto, tiene sueño, es tibio, como lo fue en un momento la iglesia de Laodicea. Mis hermanos y hermanas, la iglesia, que nada más es que nosotros como cuerpo de Cristo, necesita ser reavivada y reformada constantemente. En otras palabras, necesita lubricación, vida, poder, llenura del Espíritu Santo. Ojo, isso não é ser pentecostal. Não, isso é ser verdadeiramente reformado. Nosotros, cristianos, somos a igreja. Nosotros diariamente necessitamos convertir-nos, es decir, volvernos hacia el Señor, santificar nuestra mente y consagrarle nuestro ser. La palabra de Dios es clara en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por meio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que Pablo habla de transformación, sino transformaos por meio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformação tem que ver com o processo de santificação, que deve implicar em uma conversão diária, me explico. Por lo qual, en este processo, la naturaleza del viejo hombre es debilitada ou se debilita e la nueva vida en Cristo fortalecida. El proceso de santificación implica en eso, en debilitar los efectos del pecado en nosotros y en fortalecer la nueva vida en Cristo. La conversión no es solo un evento. Me refiero a la ocasión en la cual el Espíritu Santo nos rescató de las tinieblas y nos insertó en el reino de Dios. La conversión no es solo un evento, la conversión también es un proceso, es el inicio de una nueva vida que debe ser desarrollada y fructificar para la gloria de Dios, a 30, 60 y a 100 por uno. Cuando hablamos de reforma,
rápidamente nuestra mente se remonta a los orígenes del protestantismo en el siglo XVI. Lutero, Calvino, Knox y otros nombres se nos vienen. Por ejemplo, no sé cuántos tuvieron presente que ayer, 31 de octubre, se celebró el aniversario de 503 años desde que Martín Lutero publicou sus hoy famosas 95 teses. Como foi a celebração em tu casa? Como você celebrou a reforma? Los 503 anos desde que Lutero publicou suas teses. Mi família e eu lo celebramos assim. Ayer en la tardecita fuimos al templo de la primera iglesia y en el salón jugamos con Timoteo y Elena. Ustedes saben que hay un cochecito y así Carla y yo íbamos turnando a los bebés en el cochecito. Esta fue nuestra celebración familiar. Pues bien, la reforma del siglo XVI fue un evento muy importante. Sin embargo, não foi o único evento de essa natureza em la história da igreja, em la história del pueblo de Deus em la tierra. Em la Bíblia somos informados de algumas reformas religiosas. Por exemplo, em los dias del rei Asa, entre o 10º e 9º siglo antes de Cristo, houve uma reforma. Também somos informados de que houve uma reforma em los tiempos de rei Ezequias, 8º siglo antes de Cristo. Outra reforma em la época de rei Josias, 7 siglos antes de Jesus. Houve também uma reforma, não só física, sino que também espiritual, que foi empreendida ou dirigida por Esdras e Neemias, mais ou menos 450 anos antes do nascimento de Jesus. Tras a época bíblica, e também podemos evocar em termos bíblicos, o fenômeno que caracterizou a vida da Igreja Apostólica em seus primeiros anos. Houve um avivamento, houve uma reforma, uma restauração de la palabra de Dios en el corazón de los creyentes. Y tras la época bíblica, o sea, cuando ya estamos hablando de la historia de la iglesia cristiana, hubo otros momentos en los cuales se dio una reforma y un avivamiento. Durante la Edad Medieval, hubo lo que algunos historiadores nombran de pré-reforma. Por ejemplo, en el siglo XII, existieron los valdenses, los discípulos del francés Pedro Valdo, que llevaron a cabo muchos de los principios bíblicos. En el siglo XIV, los Lollardos, los discípulos del inglés Juan Wycliffe, así eran conocidos, o quedaron conocidos como Lollardos. En el cambio del siglo XIV para el siglo XV, la mudança de um ciclo para o outro, os hussitas, os discípulos del boêmio Juan Hus. Estes são alguns exemplos de épocas em las quais a igreja experimentou processos de reforma. E também podemos mencionar em los siglos XVIII e XIX os famosos gran avivamientos, certo? Que aconteceram em Estados Unidos e Inglaterra. Estes movimentos, antes e depois da reforma do século XVI, reclamaram a restauração da igreja, o retorno da igreja à palavra de Deus. Pero foi no século XVI que Deus proveyó as melhores condições para uma reforma de grandes consequências. A la sazón, Deus despertou homens e mulheres que desafiaram reinos e al Papa por amor a Cristo. Aunque existam muitas diferenças de ordem política, social, cultural e mesmo religiosa entre as diferentes expressões
o ramas de la reforma del siglo XVI, existen algunos principios que estuvieron presentes en el mensaje de todos aquellos que abrazaron la reforma. Dichos principios son conocidos como las solas de la reforma protestante. Las solas de la reforma protestante. Pastor, ¿qué cosa es esta? Las solas de la reforma protestante. Es lo que vamos a ver a continuación. El capítulo 15 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto nos entrega la respuesta, nos informa, nos contesta sobre la naturaleza de estas solas ou de estes princípios. Antes de ubicar e comentar cada princípio neste capítulo 15 da primeira carta a los Coríntios, há que ter presente que a igreja de Corinto necessitava urgentemente ser reformada, ser corrigida. Por exemplo, em los capítulos 1 e 3, Pablo menciona um problema social, partidos, divisões em la igreja de Corinto, a ponto de utilizar palavras muito duras, de maneira que eu, hermanos, não pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños em Cristo. E no capítulo 5, Pablo menciona não um problema social propriamente tal, sino um problema moral, porque um homem estava tendo relações sexuais com a madre de seu padre. Este hecho era de conhecimento público, a igreja lo sabia e este homem não havia sido disciplinado, repreendido. E no capítulo 6, Pablo menciona um problema de testemunho. Hermanos tinham aí um tema, estavam em desacordo e haviam recorrido, haviam apelado ao tribunal secular, a las autoridades da cidade. E Pablo los repreende, porque não tinham a madurez para resolver um problema dentro da igreja e estavam levando um problema para os que não formavam parte da igreja. É decir, em vez de evangelizar a los não creyentes, eles estavam dando um péssimo testemunho a eles. Em los capítulos 11, 12 e 14, Pablo menciona uma série de problemas que têm que ver com a celebração, com o culto realizado por la igreja de Corinto. E os problemas que Pablo menciona, que têm que ver com o culto, tinham que ver com a posição da mulher em las reuniões, ou o rol de las mujeres em las reuniões, la Santa Cena. Havia desordem, havia imadurez quando os cristianos se reuniam para celebrar a cena. Alguns comiam demasiado, outros se quedavam ébrios durante a Santa Cena. Por supuesto que a Santa Cena, na época apostólica, era bastante diferente da que realizamos hoje em dia. Não se regalava uma copita de vinho e um trocito de pão, não, era um ágape. Segundo alguns estudiosos, as famílias levavam cada uma um prato, um tipo de comida, e havia uma espécie de comida, de comunhão em torno à la mesa, e a Santa Cena tinha este rasgo de celebração comunitária em torno à la mesa. E também Paulo menciona a imadurez em relação ao uso de los dones espirituales, a la manifestação de los dones espirituales. Então, não havia ordem, não havia decência, de tal maneira que Paulo termina o capítulo 14 dizendo: pero hágase todo decentemente e com ordem. E por que Paulo lo disse? Porque não havia ordem, não havia decência. E como se tudo isso não fosse suficiente, problema social, moral, problema de testemunho, problema em la celebração do culto, o capítulo 15 menciona um problema mais grave todavia.
um sério problema doutrinário, porque alguns estavam dizendo, por crer em uma herejia, por crer em um erro, estavam afirmando que os muertos não ressuscitam. E Pablo demuestra a implicação de esta herejía. Pablo dice, mira, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros somos unos tontos. Nosotros somos mentirosos. Es vana nuestra predicación, es vana vuestra fe. Estamos acá perdiendo tiempo. Somos falsos testigos, somos mentirosos porque hemos anunciado coisas que não han acontecido. Então, havia uma séria ameaça no seno da igreja de Corinto, um problema doutrinário. E para corrigir o problema doutrinário e evitar que uma herejia fosse promovida em la igreja, Pablo hace hincapié de verdades muito valiosas, verdades que nos sirven para ilustrar las solas de la reforma protestante. Fueron 5 las solas de la reforma protestante, es decir, 5 los principios más conocidos, más famosos, que estuvieron presentes en el mensaje de los reformadores, aunque solamente aparecieron citados en un libro hace poco, hace más o menos 55 años. Fue en el año 1965 que un autor los nombró por primera vez, ¿cierto? Sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide y sola Deo gloria. Foi solamente em 1965 que um autor los mencionou todos a la vez em um texto. Pero estes 5 princípios, estas 5 solas, foram bastante defendidas no século XVI e também antes do século XVI e depois, pero foram como a bandeira de los reformadores. Quais são estas solas? Quais são estes princípios? O primeiro de ellos é sola escritura. ¿Qué significa isso, pastor? Solamente la escritura, solamente la Bíblia. Fíjense en el versículo 3, segunda parte, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Também en el versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme a las escrituras. A reforma do século XVI restaurou o lugar de la Bíblia em la vida de la igreja. Se você hoje, como eu, pode ler a palavra de Deus em sua língua, em seu idioma, agradeça a Deus por la labor de los reformadores. La Bíblia, a la sazón, estava em latim. La gente não sabia, a população, certo, não sabia latim. Solamente o clero, solamente os sacerdotes, os líderes da igreja podiam ler a Bíblia. Aunque existiram pessoas muito poucas fora del clero, fora del liderazgo da igreja, que supieran latim, que sabiam ler latim, não havia exemplares da Bíblia disponíveis. Las cópias de la escritura en latín estavam en las bibliotecas de los monastérios. Tanto é assim que uma das primeiras labores de Lutero foi traduzir a Bíblia ao idioma alemão. O teólogo Pierre Olivetan, primo de Juan Calvino, foi o primeiro protestante que traduziu a Bíblia ao idioma francês. Isso em 1535. Ou seja, foi durante o século XVI, no marco do protestantismo, da reforma, que se empreenderam muitos esforços em diferentes lugares da Europa para que a Bíblia fuera traduzida a los idiomas e as pessoas tuvieran acesso à palavra de Deus. E também nesse marco foi necessário estabelecer ou fundar escolas, colégios. Por isso, a menudo, ao costado da igreja, se abria uma escola
para educar as pessoas, alfabetizá-las, a fim de que pudieran ler, poder ler e, por supuesto, ler a palavra de Deus e alimentar-se. Os reformadores destacaram que a única fuente de autoridade em la igreja é a Bíblia. Por sua vez, a enseñança de la Igreja Católica sobre autoridade em la época e de alguma maneira sigue sendo hasta hoje, pode ser assim resumida, certo? Como a Igreja Católica entendia o conceito de autoridade no século XVI. Eu vou resumir em 3 pontos. O primeiro, para os católicos existiam 2 fuentes de autoridade, a Bíblia e a tradição. Segundo ponto, a Bíblia, segundo eles creiam, não era suficiente para dar conhecimento salvador de Deus. Se necessitava o testemunho da igreja. É decir, a Bíblia deveria ser interpretada e explicada por la igreja, é decir, por el clero. Terceiro ponto, por encima da autoridade da Escritura e da tradição está a autoridade da igreja em la persona del Papa, quem é infalível e é quem, segundo os católicos, a fim de contas, define a doutrina. Os reformadores disseram, não, não é assim. A única regra de fé e prática é a Bíblia, cuja autoridade não depende de homens, não depende de qualquer instituição, não depende da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus e quando Deus habla, nos callamos. Como diz o salmista, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Entonces, solamente la escritura es la autoridad de la iglesia. No la tradición, no las costumbres. No los hábitos de mi abuelo. Porque sempre se hizo assim. Não, para nada. Solamente lo que tiene fundamento bíblico. E é claro, e se pode aprender, ver claramente na Bíblia. As doutrinas fundamentais e lo que é necessário para a vida da igreja está suficientemente claro na palavra de Deus. Muito bem. Há um segundo princípio. Solos Cristos. Es decir, solamente Cristo es Salvador. Además de solamente la Escritura, solamente Cristo es Salvador. Como eles defenderam que a única autoridade em la igreja é a Bíblia, certo? Obviamente que quando uno se empapa de la Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uno encontra aqui a Jesucristo, al Hijo de Deus, al Salvador del mundo, al Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo, al buen pastor. Os reformadores defenderam que Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Não é a igreja, não é o Papa, não é o cura, não é o pastor, não é mi papá, não é mi hermano, não é a professora da escola bíblica. Solamente Jesucristo é Salvador e, por ende, é o único, não há outro mediador entre o Senhor e os seres humanos. Mientras a Igreja Católica mantuvo que há um purgatório, é decir, um lugar de purificação, e as almas que são detenidas allí são ajudadas por las orações intercesoras de las personas, de los feligreses. Ou decía, os santos devem ser invocados e venerados, e que suas relíquias, seus objetos sagrados, o clavo que supostamente estuvo em la mano de Jesus, um troço de la cruz, ou a roupa de João Bautista, por assim decirlo. Estas relíquias, estes objetos sagrados,
el aro que Maria usou, não sei se havia aro na época, ok? Pero um exemplo, isso é sagrado e a gente passava a orar, a rezar, a devotar, a manifestar reverência por el clavo, por el halo, por el aro, por el diente, por el hilo de cabello, hermano, sinceramente. Isso é mera tradição humana. Do ponto de vista espiritual, sem querer ofender a nadie, isso é basura, irmãos. Não necessitamos de seres humanos, não necessitamos de santos, não necessitamos de relíquias, não necessitamos del templo, necessitamos solamente de Cristo e de sua palavra, que é o Evangelho. O mensaje de la reforma es que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Juan Calvino afirmou: intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomou sobre sus espaldas la pena e pagou todo lo que los pecadores haviam de pagar por justo juízo de Deus, que expiou com su sangue todos os pecados que eram causa de la enemistad entre Deus e los hombres, que com esta expiação se satisfizo al Padre e se aplacou sua ira, que Ele é o fundamento de la paz entre Deus e nós, que não podemos albergar sentimento alguno de sua benevolência e amor paterno hacia nós, sino em Jesucristo. Por lo tanto, solamente Cristo é Salvador. Terceiro princípio, já hemos visto, solamente a Escritura é a fuente de autoridade. Solamente Cristo é o Salvador, o mediador entre Deus e os homens. Terceiro princípio, terceira sola gratia, é decir, solamente la gracia. La gracia é o contrário a salário ou compensação. Qualquer coisa que uma pessoa merezca ou se haya ganado por seu mérito ou esforço é compensação. Pero la gracia não tem que ver nada com méritos personais. Porque não existe ser humano que pode pagar, que pode comprar, que pode obter por seu próprio esforço ou por el esforço de toda a humanidade a justiça e a misericórdia de Deus. Não há como obter o favor de Deus por esforço nuestro. La gracia hace com que uno haga la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. La gracia quita la vanidad, la soberbia, el orgullo. La gracia solo la puede disfrutar gente que reconoce su miseria, que reconoce su pecado, que reconoce su indignidad. Por isso, Deus resiste a los soberbios. Isto é a essência do Evangelho, irmãos. Porque por graça sois salvos, não por obras, para que nadie se glorie, para que nada pueda creer-se muito. Esta é a ideia. La graça nos salva e nos impulsa a compartilhar o que temos com os demás. O Senhor Jesus nos ha ensinado: de graça recebisteis, dad de graça. Mas bem-aventurado és dar que receber. La graça está presente em la vida de todo creyente. Hubo um pastor presbiteriano de Estados Unidos, Benjamin Warfield, que dizia que todos os cristianos, quando estão de rodillas, são calvinistas, reconhecem a graça de Deus, porque quando uno dobla sua rodilla, quando uno se põe em la presença de Deus de maneira humilde, é porque reconhece que não é capaz de resolver
y de salvarse en relación a los muchos peligros y necesidades o desafíos y pruebas que la vida se nos impone. Justamente por reconocer que solamente la gracia, né? que solamente la gracia é que nos salva, é que existem vários himnos que são cantados por los protestantes. Há um que habla, que diz maravilhosa gracia. Maravilhosa gracia vino Jesus a dar. Depois vocês podem pedir para que irmão, ou Paulina, ou outro, pueda cantar a vocês. Eu les quero muito, assim que não vou a cantar este himno, pero vou a ler um trocito, uma parte do himno. Maravilhosa gracia vino Jesus a dar, mais alta que os cielos, mais honda que la mar, mais grande que mis culpas, lavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Solamente por la gracia somos salvos. Quarto princípio, quarta sola fide, significa solamente por fé. Pastor, que relação há entre o princípio anterior, sola gracia, com sola gratia con sola fide? Mis hermanos, la gracia es el regalo de Dios. Pero ¿cómo la gracia de la salvación nos alcanza? A través de la fe. La fe es el medio, es el instrumento, es el puente entre la gracia o entre Dios y nosotros. O sea, es la forma a través de la cual, es el medio a través del cual nos apropiamos del regalo del Señor. Por isso somos justificados por la fé, independiente de las obras. Porque não há obras que podamos realizar que cambiem nossa condição de pecadores ante Deus. Deus, por sua graça, dá fé ao pecador para crer em Cristo e ser salvo. Essa fé é o meio. Nadie nasce salvo. Não, pero mi abuelo já era creyente. Mi bisa já formava parte da igreja presbiteriana, o bautista, ou Assembleia de Deus, o metodista pentecostal. Eu sou descendente de David Trumbull, eu sou descendente de Lutero, de Calvino, de Pablo. Hermanos, nadie nasce salvo. Nadie hereda a salvação, nem nadie pode salvar-se a si mesmo ou salvar a outros. Solo a fé, que é um regalo de Deus, não é produzida por el hombre. Solo a fé pode conduzir a la salvação, e essa fé é em Cristo. Não é fé em la fé. É porque eu tenho fé, pensamento positivo, porque eu tenho fé, tudo me vai bem hoje. Não, hermanos. Essa fé é em Cristo, e essa fé nos é dada por graça, é um regalo. E a fé, diz a Bíblia, viene por ouvir a palavra de Deus. Fíjense como estes elementos, estes princípios estão conectados. A Bíblia é a única fonte de autoridade. A Bíblia é o remédio de Deus. A Bíblia é a enseñança do Senhor para minha vida. Em la Bíblia eu encontro a quem? A Cristo, a Jesus, al Salvador. E Cristo é um regalo de Deus para mim. É um regalo de Deus para a humanidade. Cristo é o bom pastor. E Cristo é a mais hermosa e plena manifestação e encarnação da graça de Deus. Pero solamente puedo aceitar a Cristo por meio, a través da fé. Esta fé é produzida por el Espírito Santo. Não é algo que nós outros manejamos ou produzimos. Este foi o aspecto crucial da reforma protestante. Martim Lutero foi liberado de seus tormentos de consciência quando estava no convento, onde se autolacerava buscando justificação por seu próprio esforço, se autoflagelando, se autodisciplinando, se automartirizando.
em vano buscou justificar-se, buscou ser aceptado delante de Deus por seus próprios esforços. Pero quando leyó a palavra de Deus, mais especificamente Romanos 1:17, que afirma: "El justo por la fe vivirá", Lutero desistiu de seus próprios esforços e descansou no sentido de confiar solamente em Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, que é um livro doutrinário que nos ajuda a entender melhor a Escritura, diz: "La fé assim recebida e reposada em Cristo e sua justiça é o único instrumento de justificação, aunque esta não atua sola em la persona justificada, sino que está sempre acompanhada de todas as demás graças salvíficas, não sendo uma fé muerta, sino mais bem uma fé que obra por el amor." Muito bem, hemos visto já 4 princípios. Solamente a Escritura é a fuente de autoridade, ¿cierto? Solamente Cristo é el Salvador. Solamente la gracia ou por la gracia somos salvos. E esta gracia chega a nosotros através e solamente por fé, que é um regalo del Senhor, que é producida por el Espírito Santo. Portanto, não nos resta, irmãos e irmãs, outra coisa sino dizer: só lhe deu glória. Solamente a Deus la glória. A ti la glória, Senhor, não a nós outros. Usamos a frase "a Deus la glória" com tanta frequência que esta frase tende a perder sua força, tende a ser banalizada. Pero essa glória, a glória de Deus, como o sol, não é menos ardiente, nem menos beneficiosa, porque a gente la ignora. Sin embargo, Deus odia que lo ignorem. En el Salmo 50, versículo 22, lemos: "Entended ahora esto, los que os olvidais de Deus, não seja que os despedace e não haya quien os livre." Então, mis hermanos e hermanas, centrémonos nuevamente en la gloria de Deus. ¿Qué es la gloria de Dios y qué importancia tiene para nosotros? La gloria de Dios es la santidad del Señor, es la santidad del propio Dios puesta en exhibición. En otras palabras, es el valor infinito de Dios manifestado. Notem como Isaías, no capítulo 6 de seu livro, cambia de santo a glória. Diz o texto bíblico, Isaías 6, versículo 3. "E el uno al outro dava vozes, dizendo: Santo, 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 Jeová de los ejércitos. Toda a terra está llena de sua glória." Es decir, los ángeles diziam: Santo, 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 Jeová de los ejércitos. E esta santidade de Deus llenava a terra de sua glória. Quando a santidade de Deus llena a terra para que a gente la vea, isso se chama a glória do Senhor. O significado básico de santo é separado de lo ordinário, separado de lo comum. Portanto, a santidade de Deus é sua separação infinita de todo lo comum e de todo lo que é pecaminoso. Isso é lo que lo convierte em el único infinito. A singularidade de Deus, como el único Deus, lo hace infinitamente valioso e santo. Durante muito tempo, em la vida de la igreja, a glória de Deus foi reemplazada por la belleza de las catedrales, los edifícios com muitos adornos. A glória de Deus foi reemplazada por los rituales, por la tradición. Es que siempre se rezó, se hizo peregrinaciones a este sitio. Santiago, como se diz? Santiago de Compostela, ¿verdad? En España.
¿cierto? Hay muchos lugares que la gente los tiene por sagrados. Hay otros que se van a Jerusalén, que quieren ser bautizados en las aguas del río Jordán. Eh, eh, durante muito tempo e todavia hoje, em muitos contextos, a glória de Deus é reemplazada por las imágenes, por las estatuas, ou por la presença del Papa. E a vezes, incluso nas igrejas evangélicas ou protestantes, por la presença del pastor, por la presença de uma autoridade eclesiástica, hermanos. Tudo isso não deve ser apoiado por nós outros. Só lhe deu glória, hermanos. Solamente a Deus la glória. Então, sem exibição. É que eu hice uma boa ação. Eu, não sei, eu fui e tive a oportunidade de visitar a ninhos carentes e regalei, certo, uns joguetes, e aí me saco na foto e la publico. Hermanos, cuidado. Às vezes nos complicamos, certo? Queremos a alabanza de los hombres. Todo nosso esforço deve resultar na glória de Deus. Amém? Então, estes são os princípios bíblicos da reforma protestante, as solas da reforma. Solamente a Escritura, solamente Cristo é Salvador, solamente a graça, solamente por fé e solamente a Deus a glória. Pastor, muito bem. Pastor, me quedou claro. Pero tenho uma pergunta, pastor. Que isso tem que ver com nós outros hoje? Nós outros cidadãos del cielo vivendo em Chile pós-plebiscito, pastor. Hoje, o primeiro dia de novembro do ano 2020. Muito bem, este mensagem, estes princípios foram importantes, porque Deus usou a homens como Lutero, Calvino, Knox, Bessa e tantos outros para falar solamente a Escritura, solamente Cristo, solamente a graça, solamente por fé, glória solamente a Deus. Pero que tem que ver isso comigo? Tem muito que ver, hermanos, porque são princípios bíblicos. Me gostaria de dizer algumas coisas a modo de conclusão e de aplicação. O primeiro que quero destacar é que quando recordamos a reforma, não lo hacemos para exaltar homens, pessoas. Porque aunque Deus haya usado a pessoas, estas pessoas foram pecadoras ou pecadores. E em sua biografia há também erros, há defeitos. Assim que não deve existir na igreja espaço para que tenhamos uma expectativa ou que busquemos projetar os líderes em desmedro da glória de Deus. Isso não significa dizer que não podemos ou que não devamos reconhecer e valorar o esforço, certo? E o que Deus hizo através das pessoas. Lo podemos, pero com cautela, com sabedoria, com madurez, para que al fim e al cabo se quede evidente, se quede muito evidente, muito explícito que a glória pertence a Deus e que nós outros somos servos inúteis, que Deus nos utiliza segundo seus planos, segundo sua vontade. Então, o primeiro é que recordar a reforma não tem que ver com exaltar homens, exaltar o passado, exaltar nossa tradição teológica, eclesiástica, não. Recordar o passado é para dizer, Senhor, muitas graças, porque a pesar de nós, em que pese a nós, tu amas e tu cuidas de tu igreja, de tu povo.
Una segunda implicación, solamente la escritura. ¿Cómo anda la lectura de la Biblia? ¿Te has empapado de la palabra del Señor? ¿Te has alimentado del Evangelio? ¿Te has fortalecido en este pan, en esta agua que emanan de la Biblia? Porque si no lo haces, te vas a debilitar e te quedarás muy expuesto al pecado. E outra consequência de ello, não tendrás força para evangelizar, para compartir com os demás lo que Deus ha hecho en tu vida. Não tendrás a disposição e a força para abrir tus lábios e assumir que tu eres de Cristo, que Cristo realmente te salvou. Então, a Bíblia deve estar, hermanos, não solamente en nuestra estantería, en la mesa, en la repisa. La Biblia debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la boca pueda manifestar el contenido de la palabra de Dios. La fe viene por oír, y oír qué cosa? La palabra de Dios. Se a palavra de Deus está em tu boca, tu podrás compartilhá-la com as demais pessoas. Pero se a palavra de Deus não está em tu boca, não está em tu coração, tu não tendrás lo necessário para ti. E se não tienes lo necessário para ti, não podrás ajudar a outro. Outra implicação é tu grande tesouro, tu grande fortaleza não é tu saúde. Tu grande tesouro, tu grande fortaleza, tu grande bendição não é a igreja a la qual tu perteneces. Não é tu papai e tu mamá. Não é tu hijo, não é tu hija. Tu grande tesouro não é tu carreira. Tu bem mais valioso não tem que ver com os bens materiais. Nossa mais grande fortaleza, nosso tesouro mais rico e suficiente é Cristo Jesus. Goza-te em Cristo, minha irmã. Alegra-te em Cristo. Não estou desvalorando a los hijos, a los papás, a la iglesia, a la carreira, a la plata, al matrimônio, não, para nada. Solamente tentando poner as coisas em seus devidos e justos lugares. Se te falta Cristo, te ha faltado tudo. Pero se tu tienes Cristo como tu mais grande e principal alegria, tu podrás seguir adelante, aunque em algum momento sufra alguma perda financeira, aunque tenha problemas ou limitações em tu saúde, aunque experimente desafios e pruebas muito fuertes, como os últimos meses, que nos han tocado muitas limitações. Pero se Cristo é nossa fortaleza, é nosso fundamento, é nosso tesouro, é nosso bem mais valioso, vamos sair adelante. Porque Cristo é nosso Senhor e Salvador. Muito bem, meus irmãos, para terminar, suele passar que entre os reformados, os calvinistas, os presbiterianos, les gusta muito teologia, ou história da igreja. Certo? Lhes gusta muito as charlas, as conferências, ou como lhes gusta as conferências, as publicações, os livros, as discussões, pero não sempre este interesse que é bueno é acompanhado da prática de vida, do testemunho, da evangelização. Necessitamos, hermanos, equilibrar as coisas, equilibrar a balança, demonstrar tanto nosso amor à doutrina, à história, certo? À igreja, a lo que heredamos de nossos padres e nossos antepassados, com uma vida cristiana avivada, reformada, restaurada, a fim de que podamos compartilhar com os demais o que Deus ha regalado a nós. Dizer que somos reformados, sin abrazar en el corazón el mensaje,
sem vivê-lo, sem tomá-lo em sério, suena hipocrisia, suena um discurso vazio. E o mundo está lleno de discursos vazios, de retóricas que não quadram com a realidade. O que Deus espera de nós é que seamos adoradores em espírito e em verdade. Não solamente que confessemos a verdade, sino que la vivamos, que la tomemos em sério, para a glória de su nombre, para a edificação da igreja e para a salvação de los elegidos, de los escogidos del Senhor. Amém? Oremos. Senhor, a ti la glória. A ti la gloria, solamente a ti la gloria. La gloria por la salvación, la gloria a ti, oh Dios, por la iglesia, la gloria por el perdón de pecados, de nuestros pecados. Senhor, ajuda-nos a ser fieles a tu palavra, a los princípios que guiaram a los reformadores, princípios que são tuyos, a defender não solamente com os lábios, sino com a vida, que solamente a Escritura é fuente de autoridade, que solamente Cristo é Salvador, que solamente por graça somos salvos, que solamente por fé nos apropriamos de la salvação de tu graça e que a glória solamente pertenece a ti. Senhor, bendice a todas as pessoas que estão escutando ou que escucharão este mensagem. Que tu Espírito, ó Deus, use tu palavra que foi leída e explicada para produzir os efeitos que tu queres, Senhor. Bendice a los enfermos, a los abatidos, a los necessitados, a aqueles e aquelas que necessitam de uma porção especial de tu graça, Senhor, que estão enfrentando desafios e dramas muito fortes. Bendícelo, Senhor. E também usa a nós como família de la fé para que nos ajudemos mutuamente. Quédate conosco, Senhor, neste dia e nesta nova semana. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Padre, e a consolação do Espírito Santo estén com todos vocês, hermanos e hermanas, hoje e sempre. Amém. Amém.